Nesse vídeo vamos tratar um pouco da interdição. Digo um pouco porque a matéria é bastante ampla. A gente precisaria de identificar primeiro os maiores incapazes que são objeto de interdição e depois partir para o lado processual. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre os incapazes. Então, o Estatuto do Deficiente Físico, do Deficiente, ele acaba dando tratamento e acabou até revogando, não é, o Código Civil nesse porém aí. Mas aquela pessoa, então, que não tiver condição de governar a sua vida por não ter condições mentais para isso, daí poderá ser interditada. Então, existe aqui até algumas doenças que acabam causando interdição, como o mal de Alzheimer, né, é uma delas, e qualquer outra debilidade mental. Existe também muita crítica com relação ao direito sobre como tratar a pessoa portadora de deficiência mental, não é, como especial. Então, juridicamente, a gente usa a forma mais técnica para evitar qualquer tipo de comentários pró ou contra de outras áreas do direito, porque a psicologia trata de uma forma, a assistência social, a sociologia de outra, o direito de outra forma, a medicina de outra e por aí vai. Então nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a interdição. A interdição, então, na verdade, um procedimento judicial para quê? Para declarar a incapacidade de uma pessoa e promover a intervenção de outra pessoa para que ela possa contribuir com a administração da vida civil dessa pessoa, porque é o curador que vai praticar os atos da vida civil. Ele perde então a capacidade, se torna incapaz, e a capacidade é isso, a capacidade é o exercício pessoal, direto dos atos da vida civil. O interditado vai perder essa capacidade. Então não pode mais assinar empréstimo, não pode mais atuar diretamente em abertura e fechamento de conta, para receber benefício. Então todos os atos da vida dele serão exercitados pelo curador, certo? O procedimento em si, ele traz as suas nuances, certo? Então, os casos aí que a pessoa for portadora de transtorno mental e tiver patrimônio positivo, é interessante que ele conte com o curador. O procedimento, então, começa com a petição inicial, indicando a incapacidade, a prova dessa incapacidade, da evolução dessa incapacidade, as pessoas legitimadas a fazer isso daí, quem vai funcionar como curador, já se deve ter uma ideia quando entra com a ação, certo? E no procedimento o juiz vai fazer o quê? É uma ação, a interdição é um tipo de ação de jurisdição contenciosa, ou seja, o pretenso interditado, ele será citado para ver se ele responde no processo. Esse processo vai ter acompanhamento do Ministério Público e se ele não nomear advogado, o juiz vai nomear um curador especial para se manifestar no procedimento. Então, nesse procedimento aí, começa com a petição inicial. Se o juiz achar interessante a parte apresentar as provas periciais dessa doença, senão o juiz pode determinar a realização de perícia e com isso daí o curador vai se manifestar, ou o advogado contratado pela pessoa que quer ser interditada, que se pretende a interdição. Então essa pessoa que se pretende a interdição, ela pode se defender e falar, não, eu sou capaz, eu estou no meu juízo perfeito, ou não, certo? Então essa ideia primeira aí, ele responde então o processo, ou vai ter fase de instrução ou não, e o juiz pede o quê? As alegações finais, e depois dessa manifestação final ele acaba dando a sentença. Se ele der pela interdição, ele vai ser interditado. Quando o caso for mais grave, que a pessoa precisar de administrar e não ter condições, a gente pode pedir o quê? A chamada curatela provisória. No início do processo,
inaudita terra parsa, ou sem ouvir o pretenso interditado, o juiz já pode nomear curador para ele. E o curador provisório vai realizar os atos da vida civil nesse período, enquanto tramita o processo, e ao final, com a sentença, ele vai se tornar curador definitivo, certo? A interdição está no Código de Processo Civil, nos artigos 747 seguintes, certo? Então, pode ser promovida a legitimidade dessa ação. Quem que pode promover a ação, a legitimidade ativa? Pode ser o cônjuge, o companheiro, pelos parentes ou tutores, se ele é menor e se transforma em maior e ele é portador de transtorno mental, o tutor acaba tendo essa legitimidade porque provavelmente assume a condição de curador. Completou 18 anos e ele é portador de transtorno mental. O próprio tutor pode promover essa ação. Pelo representante de entidade que se encontra abrigado e interditado. Então, se ele estiver numa instituição, a própria instituição pode promover essa ação. Ou o Ministério Público. Essa legitimidade aí deve ser comprovada por documento. Se ele estiver internado numa instituição, a comprovação desse internamento. O Ministério Público, então, só no caso de doença mental grave, certo? Se não existir outras pessoas para promover essa interdição, aí ele vai poder. E se existir essas pessoas, se elas forem incapazes também. Na petição inicial, aquela regra, nós temos que especificar os fatos, os fundamentos, certo? A incapacidade e o porquê da interdição, quais atos que ele precisará praticar. Juntar então o laudo médico, né, fazer prova aí documental. Ele vai ser citado então para responder. Se ele não responder, o que vai acontecer? Vai ser nomeado um curador especial para ele. Pode ser feito perícia médica ou exames laboratoriais. No prazo de 15 dias da entrevista, o interditado pode impugnar o pedido, certo? O Ministério Público, então, nesses casos que ele não for parte, ele vai atuar como custos réis, fiscal da lei, certo? O curador especial, então, ele vai fazer, às vezes, do advogado do interditado, pretenso interditado. Então, com isso daí o juiz vai fazer o quê? Diante da produção de provas, ele vai avaliar a capacidade ou a perda da capacidade da pessoa, vai ter uma equipe aí, vai ter um laudo pericial para se embasar, e na sentença que ele decretar a interdição, ele vai nomear o curador, ele vai considerar as características do interditado e ver se ele tem habilidade para alguma coisa, se ele poderá praticar algum ato. Tem casos, por exemplo, que nessa sentença o juiz acassa o direito de dirigir, principalmente no mal de Alzheimer, ele já acassa o direito da pessoa de conduzir o veículo, certo? Então, essa interdição aí vai atribuir, na verdade, para o curatelado a obrigação, inclusive, de prestar contas sobre essa forma que ele vai gerir o patrimônio do interditado, certo? A curatela poderá terminar assim, a gente pode levantar a curatela se cessar a causa. Se conseguir descobrir um medicamento para essa doença, a pessoa vai restabelecer a sua vida. E aí, claro que ele terá direito à sua vida normal de volta, certo? Então, se acontecer durante o processo, o juiz vai poder levantar uma outra ação para fazer esse levantamento, aí ele voltar à situação comum. O curador deve buscar os tratamentos depois adequados para essa pessoa interditada, para o curatelado, né? E aí ele pode ser também afastado do cargo se ele cometer alguma falha, ou mesmo se ele não quiser mais, se ele quiser renunciar, é possível, certo? E ele precisa justificar o porquê que ele não quer seguir mais com isso daí.
ele pode se eximir então do cargo, se afastando do cargo, e o juiz vai analisar isso daí e decidir, certo? Nunca pode ser remoção, então, ou ele pedir, o curador pediu ele ser removido, se ele cometer então algum ato contrário ao patrimônio, contrário à pessoa do curador, do curatelado, melhor, ficar aprovado, abrir-se o processo para afastar ele, remover ele e nomear outro, certo? E se for grave esse ato, o juiz liminarmente poderá promover esse afastamento, cessando assim as funções do tutor, né? Então era isso daí sobre a tutela. E é claro que cada vez que a gente trata da interdição, a gente lembra da prática, né, da pessoa perder a capacidade para gerir a sua própria vida. Ele não consegue fazer negócios porque ele não tem mais habilidade mental. E a necessidade de outra pessoa para fazer isso daí. E que seja, assim, as pessoas mais aconselhadas são o cônjuge, o companheiro ou os seus filhos, para exercitar essa função de curador. E o curatelado daí fica mais protegido, certo? Então, sobre a interdição era isso daí. Eu agradeço